O sol poente tingia o tejo de laranja e ouro, como se o rio inteiro estivesse em chamas suaves, quando Ana, com o coração batendo como o tambor de uma saudade antiga, agarrou a mão de Sofia e sussurrou as palavras que há anos devoravam sua alma. Eu te amo, Sofia. Não como amiga, mas como fado amador, inteira, inevitável. O ar salgado do Atlântico parou por um instante, e Sofia, com os olhos castanhos como as nozes de Monsanto, recuou como se uma onda gelada tivesse atingido. Ana, isso não pode ser. Somos irmãs de alma, mas... E ali, na ponte 25 de Abril, sob o céu que se desfazia em estrelas precoces, o mundo de Ana desabou num silêncio ensurdecedor. Era o verão de 2025 em Lisboa, cidade de 7 colinas onde o passado sussurra em cada esquina e o presente dança ao som de guitarras portuguesas. Ana cresceu nas ruas íngremes de Alfama, onde as casas de azulejos azuis contam histórias de marinheiros perdidos e amores impossíveis. Filha de um pescador do cais do Sodré e de uma costureira que bordava saias de fado com linhas de melancolia, Ana aprendera cedo a navegar as marés da vida. Aos 28 anos, ela era designer gráfica freelance, passando noites em claro criando logos inspirados nas curvas do aqueduto das águas livres, sonhando com linhas que pudessem capturar o invisível, como o amor que sentia por Sofia desde os dias em que brincavam de esconde-esconde nos Jardins da Estrela. Sofia, 2 anos mais nova, era o sol de Ana. Criada na mesma rua estreita, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao perfume de jasmins nas varandas, Sofia herdara dos pais, um professor de história e uma florista do mercado da Ribeira, uma graça etérea, como as bailarinas do fado que giram sob luzes amareladas. Ela trabalhava como guia turística, levando estrangeiros pelas escadarias do Chiado, contando lendas de Camões e de rainhas esquecidas. Mas por trás do sorriso profissional, Sofia carregava o peso de uma família devota, ancorada na tradição católica de procissões na sede de Lisboa, onde o rosário era mais forte que qualquer dúvida. A confissão veio no entardecer de junho, após um dia de festival de Santo António, com as ruas enfeitadas de manjerico e cantos de arrieiros e quando. Elas haviam escapado da multidão para o mirador de Santa Catarina, onde o horizonte se abre como um abraço do oceano. Ana, com o vinho verde ainda formigando nos lábios, não aguentou mais o segredo que a corroía como sal no convés de um barco. Sofia, desde que éramos meninas correndo atrás de gaivotas na Praia da Conceição, eu vejo você em tudo. Nos sonhos, nos desenhos, no fado que canto baixinho quando a solidão aperta. Eu te amo de um jeito que me assusta, mas me faz viva. Sofia congelou, o copo de vinho tremendo em sua mão. Seus olhos, aqueles olhos que Ana memorizara como mapas de tesouros, encheram-se de lágrimas, não de alegria, mas de pavor. Ana, por favor. Isso é loucura. Minha mãe, o padre na igreja, o que vão dizer? Nós somos de Lisboa, mas carregamos o peso de séculos. Eu te amo como irmã, mas isso muda tudo. Naquela noite, o silêncio entre elas foi mais alto que o bulício da cidade. Ana voltou para seu apartamento apertado no bairro Alto, onde as paredes ecoavam risos de noites passadas dançando fado em tabernas escondidas. Ela se jogou na cama, o lençol de linho bordado por sua avó cheirando lavanda do Alentejo, e chorou até o amanhecer. Sofia, por sua vez, correu para a casa da família em Belém, onde os pastéis de nata ainda aqueciam a mesa da cozinha. Ao contar à mãe, Dona Maria, uma mulher de 60 anos com mãos calejadas de anos colhendo flores, o furacão se desatou. O quê? Essa aberração? Sofia, você é louca por deixar isso acontecer. Ana era como uma filha para nós, e agora? Pecado mortal. Vou falar com o padre João amanhã mesmo. O pai, Sr. Manuel, um homem quieto como o Tejo em calmaria, apenas balançou a cabeça, murmurando algo sobre tempos modernos que corrompem as almas puras. A controvérsia familiar explodiu como um fogo de artifício no São João. Dona Maria, com o terço na mão, marchou até a Igreja da Graça, onde o padre João, um homem de barba grisalha e olhos que julgavam como os inquisidores de outrora, ouviu o relato com o senho franzido. Irmã Maria, o Senhor é misericordioso, mas o pecado da carne, especialmente entre mulheres. Isso é abominação. Fale com Sofia, afaste-a dessa influência demoníaca.
As palavras do padre ecoaram pelas paredes de pedra, impregnadas de incenso e tradição, e Dona Maria, fiel como as oliveiras do Douro, jurou proteger a filha a qualquer custo. Ela telefonou para tias, primos e até para a vizinhança inteira, sendo uma rede de fofocas que se espalhou mais rápido que o vinho do Porto em uma consoada familiar. Ana, aquela moça quieta, sempre soube que havia algo errado. Olha os olhos dela, tão intensos. Melhor manter distância. Sofia, dividida como o país entre o passado monárquico e a República moderna, sentia o chão ruir sob seus pés. Na manhã seguinte, ela apareceu na porta de Ana, o rosto pálido como os azulejos desbotados de uma fachada antiga. Ana, eu não posso. Minha família está em pedaços por sua causa. Minha mãe chorou a noite toda, dizendo que é o fim da linhagem. E eu te amo, mas de um jeito que não machuca ninguém. Por favor, esquece isso. Somos amigas, só isso. As palavras cortaram Ana como uma navalha afiada em cor de touradas na feira de São Mateus. Ela fechou a porta devagar, o clique quando como o fim de uma era, e desabou no chão, abraçando os joelhos enquanto o sol de Lisboa entrava pela janela, indiferente à sua dor. Os dias seguintes foram uma onda de rejeições que varreu a vida de Ana como uma maré alta no Cabo da Roca. A avó de Sofia, vó Rosa, que sempre mimara com doces de amêndoa de Évora, mandou uma carta curta e cortante. Menina, o amor deve ser puro, como o vinho de mesa. O seu é veneno. Não volta à nossa casa. Os primos, aqueles rapazes barulhentos das festas de agosto em Cascais, pararam de convidá-la para os churrascos à beira-mar, sussurrando ela é uma daquelas quando pensavam que não ouvia. Até no trabalho, no café da esquina onde Ana pegava seu galão diário, a dona, senhora Fátima, serviu o café com um olhar enviesado. Cuidado com os caminhos tortos, querida. Lisboa é grande, mas os pecados voltam como o fado. Ana se refugiou no estúdio, desenhando furiosamente telas digitais inspiradas nas rendas de bilros de peniche, padrões intrincados que escondiam segredos, como o dela. Mas a solidão a consumia. Ela andava pelas ruas de Madragoa à noite, ouvindo fadistas cantarem de amores perdidos em voz rouca, e se perguntava se algum dia o coração português, tão rico em melancolia, assentaria o seu. Uma noite, sentada num banco do Rocio, com a estátua de Dom Pedro IV velando seu pranto, ela ligou para a única confidente que restava, tia Luísa, irmã de sua mãe, uma viúva excêntrica que vivia em Sintra, cercada de livros de Fernando Pessoa e gatos vadios. Tia, eu confessei tudo a Sofia, e agora? O mundo me rejeita como uma herege na Inquisição. Luísa, com sua voz como folhas secas de outono, respondeu: Filha, Portugal é terra de descobridores, mas também de medos antigos. O amor, seja ele qual for, é como o mar, às vezes bravo, mas sempre eterno. Aguenta, que a maré vira. Enquanto isso, Sofia afundava em um mar de culpa. Em casa, as refeições eram tensas, com Dona Maria servindo sopa de couve com olhares acusadores. Você a vê ainda? Aquela influência? Sofia balançava a cabeça, mas à noite, sozinha em seu quarto com vista para o mosteiro dos Jerónimos, ela revivia a confissão de Ana, o toque da mão, o brilho nos olhos verdes como as vinhas do Dão. Seu coração, educado para amar homens como os heróis dessa de Queiroz, agora questionava tudo. Ela começou a pesquisar em segredo, no celular escondido sob o lençol, sobre amores como delas, histórias de mulheres em Trás-os-Montes que se amavam em silêncio, ou poetas lésbicas de Coimbra cujos versos ecoavam nas bibliotecas empoeiradas. Mas o medo a paralisava, medo da família, da igreja, da sociedade que ainda murmurava contra o casamento igual em casamentos discretos de 2010. O primeiro sinal de rachadura na muralha familiar veio numa tarde chuvosa de julho, quando o primo mais novo de Sofia, o rebelde Tomás, de 19 anos, estudante de arte na Universidade Nova, a confrontou no jardim da casa. Prima, porque todo mundo está louco? Ana é a pessoa mais gentil que conheço. Se ela te ama e você sente algo, por que negar? Portugal mudou, olha o orgulho em Lisboa, as bandeiras arco-íris nas varandas. Sofia, regando as rosas que sua mãe plantara com tanto cuidado, sentiu uma faísca. Mas e se eu sentir, Tomás? E se isso destruir tudo?
Ele sorriu com o ar de quem lê Saramago às escondidas. Destruir o falso, talvez. O verdadeiro amor é como o fado, dói, mas liberta. A faísca de Tomás acendeu uma chama hesitante em Sofia, mas o fogo da controvérsia ainda ardia alto. Na semana seguinte, durante a missa dominical na Basílica da Estrela, Dona Maria arrastou a família inteira para o confessionário, como se o pecado de Ana fosse contagioso. O padre João, com sua batina impecável e sotaque alentejano arrastado, pregou um sermão velado sobre as tentações da carne moderna, citando Levítico com o fervor de um torero na arena. Sofia, sentada no banco de madeira polida, sentiu o peso dos olhares. Vizinhos que outrora trocavam receitas de caldeirada agora cochichavam sobre a família da guia turística que se meteu com desvios. Ao saírem, uma senhora idosa, com chale de lã tricotada à mão, tocou o braço de Dona Maria. Cuidado, filha. O diabo entra por portas que amamos. Ana, por sua vez, enfrentava sua própria tempestade. Um e-mail do estúdio onde colaborava chegou como um raio. Devido a preocupações com a imagem da marca, estamos pausando nossos projetos conjuntos. Sentimos muito. Era sutil, mas Ana sabia, as fofocas haviam chegado ao Chiado, onde designers e artistas bebem gin tônica em bares com vistas para o Castelo de São Jorge. Ela perambulou pelas galerias da Lisboa Factory, outrora armazéns de tecidos agora cheios de street art e cafés hipsters, buscando inspiração em murais de grinaldas e corações partidos. Ali, num canto esquecido, encontrou um flyer de um grupo de apoio LGBTQ+, em Lisboa, com o lema Amor Sem Fronteiras, como o Tejo ao mar. Hesitante, ela anotou o número, mas o orgulho, aquele orgulho luso de quem desbravou oceanos, a impediu de ligar. Os dias se arrastavam como uma procissão de Corpus Christi, lenta e carregada de incenso. Sofia começou a evitar os passeios guiados pelo bairro Alto, onde cada esquina lembrava risos compartilhados com Ana, o Mirador da Glória, onde bebiam sagres geladas vendo o pôr do sol, a loja de discos na Rua Garrett, onde escolhiam álbuns da Amália Rodrigues para dançar descalças. Em vez disso, ela se enterrava em livros na Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, folheando a cidade e as serras de Essa, sonhando com fugas para o campo francês. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, interveio numa noite de tormenta. O telefone tocou às 2 da manhã. Era Ana, voz embargada pelo choro. Sofia, eu não aguento mais. Eles me olham como se eu fosse uma praga. Vim para a praia de Carcavelos, sozinha. O mar ele chama. Sofia, coração disparado como cavalos na leilão de gado em Beja, vestiu um casaco e correu para o carro, ignorando a chuva que chicoteava o para-brisa como lágrimas divinas. Chegando à praia, o vento levava como um lamento de fado, e Ana estava lá, de pé na espuma das ondas, o vestido azul colado ao corpo como uma segunda pele. Porquê, Sofia? Por que fugir do que sentimos? Sofia puxou para trás, abraçando-a forte contra o peito, o sal do mar misturando-se às lágrimas. Eu tenho medo, Ana. Medo de perder minha família, de ser ovelha negra nas festas de Natal em Óbidos. Mas quando te ouço assim, eu sinto. Sinto tudo. Elas se sentaram na areia molhada, as mãos entrelaçadas como raízes de sobreiros no Alentejo, e pela primeira vez, Sofia admitiu, talvez eu te também. Mas devagar, por favor. Como um vinho que envelhece na adega do Douro. Aquele abraço na praia marcou o início de uma dança hesitante, um tango de almas em meio à controvérsia. Elas se encontravam em segredo, num café escondido em Alcântara, onde o aroma de pastéis de bacalhau disfarçava sussurros, ou no Jardim Botânico de Lisboa, entre palmeiras exóticas que sussurravam segredos de viagens distantes. Ana contava histórias de suas criações, desenhos de corações entrelaçados com motivos de filigrana de Viana do Castelo, e Sofia compartilhava lendas turísticas, a fantasma da rainha de Eleonor no convento de Madre de Deus, que amava em silêncio. Mas a família de Sofia farejava a traição. Dona Maria, com olhos de falcão, notou o brilho novo na filha. Você anda distante, menina. É aquela. Ana, não é? Eu proíbo. O ultimato veio numa ceia familiar, com o cheiro de pernil assado preenchendo o ar. Escolha, Sofia. Nós ou ela. Portugal é terra de família, não de caprichos.
Sofia, dividida como o país na Revolução dos Cravos, sentiu o peso da herança. Ela confrontou a mãe na cozinha entre panelas de barro de Estremoz. Mãe, o amor não é escolha. É como o fado, vem e fica, quer queiramos ou não. Ana é parte de mim, como você é. Dona Maria, com o rosto enrugado como cascas de sobreira, desabou numa cadeira, o terço caindo no chão. Eu te criei para ser feliz, filha. Mas isso... O que dirá o senhor? Pela primeira vez, uma rachadura. Talvez o senhor AME mais que julgue. Enquanto isso, a onda de rejeições atingia Ana em cheio. Uma prima distante, que outrora trocava cartões de São Valentim, bloqueou-a nas redes sociais, postando versos de Camões sobre amores castos. No bairro, as portas que se abriam para cafés e conversas agora se fechavam com um clique seco. Ana, ferida mas resiliente como as falésias da Costa da Caparica, decidiu enfrentar o passado. Ela visitou a avó materna em Mafra, a imponente basílica e quando seus passos. Vó Isabel, com 82 anos e olhos que viram a ditadura de Salazar cair, ouviu o relato à beira da lareira, onde castanhas assavam. Netinha, o amor é como o túmulo dos reis aqui, eterno, mesmo na escuridão. Eu amei uma vez, em segredo, uma costureira como tua mãe. Nunca disse, mas vivi. Seja corajosa, como as mulheres de 74 que mudaram o país. Inspirada, Ana escreveu uma carta para Sofia, selada com cera vermelha como o vinho de colares. Meu amor, as rejeições doem como espinhos de alecrim, mas cada uma me faz mais forte. Encontro-me no castelo de São Jorge, onde os reis sonhavam impérios. Lá, sob as ameias, direi novamente, eu te amo. Sofia, lendo à luz de uma vela no quarto, sentiu o coração pular como um bailarino no Festival de Folclore de Viseu. Ela foi, subindo as muralhas ao luar, onde o vento carregava ecos de batalhas antigas. Ana esperava, com uma guitarra de fado nas mãos, dedilhando uma melodia suave. Canta comigo, Sofia. Deixa o amor sair. E pela primeira vez, Sofia cantou, voz trêmula, mas pura, um dueto que misturava dor e esperança, como o hino nacional em dia de vitória. Mas o idílio secreto não durou. A traição veio de onde menos esperavam. Tomás, o primo compassivo, embriagado numa noite de copos no bairro Alto, deixou escapar o segredo numa conversa com amigos. Minha prima e Ana. Ah, é lindo, como um romance de Agostina Bessa Luís. As palavras voaram como gaivotas, chegando aos ouvidos de Dona Maria numa manhã de mercado na Ribeira. Furiosa, ela invadiu o apartamento de Ana, batendo na porta com a força de uma procissão de penitentes. Saia da vida da minha filha, sua sedutora. Você destruiu nossa família. Ana, pálida como leite de cabra do Minho, enfrentou-a. Dona Maria, eu só amo. Como você ama o senhor, sem condições. A mulher, tremendo, cuspiu. Meu amor é puro. O seu é lama. E saiu, deixando um silêncio que ecoava como o sino da torre dos clérigos no Porto. Sofia, ao saber, correu para Ana, encontrando-a encolhida no chão, cartas espalhadas como folhas de outono. Perdão, amor. Tomás não quis. Mas agora, o que fazemos? Elas se abraçaram, o choro misturando-se ao aroma de jasmim da janela aberta. Naquela noite, decidiram fugir não para sempre, mas por um tempo. Pegaram o trem para o Algarve, terra de praias douradas e cavernas escondidas, onde o sol beija o mar sem pudor. Em Lagos, alugaram uma casa branca com azulejos de peixes e ali, pela primeira vez, exploraram o amor em sussurros e toques castos, mãos entrelaçadas ao ver o pôr do sol em Ponta da Piedade, beijos leves como brisa de verão sob as oliveiras. No Algarve, o tempo parecia um sonho tecelado em rendas de sol e mar. Ana e Sofia acordavam com o canto das gaivotas sobre a falésia da rocha, preparando pequenos almoços de pão de milho com queijo de serpa e figos maduros colhidos de árvores antigas. Elas passeavam pelas ruas empedradas de Sagres, onde o cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, sussurrava promessas de novos horizontes. Ana desenhava esboços da costa, linhas curvas como os abraços que agora trocavam sem medo, enquanto Sofia contava lendas de navegadores. Aqui, o infante de Henrique sonhou impérios.
Nós podemos sonhar o nosso. À noite, sentadas na varanda com vistas para o Atlântico, bebiam moscatel de Setúbal e falavam do futuro. Uma vida em Lisboa, talvez, com um apartamento no Príncipe Real, cheio de livros e plantas de manjericão. Mas o paraíso era frágil como conchas na maré. Uma carta de Dona Maria chegou por correio, o envelope selado com cera como missivas medievais. Filha, volte. Seu pai adoeceu de tristeza. Sem você, a casa é um túmulo. E aquela? Esqueça. O padre diz que é a ilusão do diabo. Sofia leu em voz alta, a voz falhando como uma corda de viola partida. Eles me querem de volta, Ana. Sem ti. Ana, com olhos que brilhavam como o mar ao meio-dia, pegou sua mão. O amor não é prisão, Sofia. É âncora em tempestade. Vai, mas promete, nosso segredo vive. Elas choraram juntas, um pranto salgado como o oceano, e Sofia partiu no trem da manhã, deixando Ana com um colar de conchas, talismã de promessas. De volta a Lisboa, Sofia encontrou a casa em luto velado. O pai, Sr. Manuel, deitado na cama com lençóis de linho de alcobaça, murmurava sobre saudades de pescarias no Tejo. Filha, a família é como o império, cai-se dividida. Dona Maria, com olheiras profundas como vales do Douro, serviu chá de erva doce e falou baixo. Eu rezei, Sofia. O rosário pela tua alma. Agora, esquece essa loucura. Há bons rapazes na paróquia, o filho do padeiro, por exemplo. Sofia assentiu mecanicamente, mas seu coração estava no sul, com Ana. Ela começou a frequentar as reuniões do grupo LGBTQ+, que Ana mencionara, num centro comunitário no Cais do Sodré, onde bandeiras arco-íris tremulavam ao lado de retratos de Sofia de Melbrenner. Ali, mulheres como ela compartilhavam histórias. Eu amei minha vizinha em Évora por 20 anos, em silêncio. Hoje, vive livre. Sofia, aos poucos, sentia as correntes se afrouxarem. Ana, sozinha no apartamento, mergulhava no trabalho com fúria criativa. Ela aceitou um projeto para um festival de arte que era em Lisboa, criando posters inspirados em azulejos renascentistas, padrões de flores entrelaçadas, simbolizando amores proibidos que florescem. Mas a solidão mordia. Numa noite de insomnia, ela saiu para o bairro Alto, onde as ruas pulsavam com fado e risos. Num taberna escura, com paredes forradas de fotos amareladas de fadistas, ela ouviu uma voz rouca cantar estranha forma de vida de Amália. Lágrimas rolaram, e um homem à mesa ao lado, com bigode grisalho e copo de aguardente, inclinou-se. Saudade, menina? O fado cura, mas dói primeiro. Ana confidenciou um pedaço. Perdi um amor por medo alheio. Ele sorriu. Portugal é assim, amador, mas teme a mudança. Aguenta, que o amanhã é outro dia. A traição de Tomás, que as separara, agora virava ponte. Ele apareceu na porta de Sofia, contrito como um penitente no Calvário. Prima, perdoa-me. Eu bebi demais, mas vi o brilho em teus olhos. Apoie-te. Juntos, planejaram um encontro familiar forçado. Tomás convenceu Dona Maria para um almoço em Cascais, à beira-mar, com mariscos frescos e vistas para a boca do inferno. Mãe, ouça Sofia. Ela merece ser feliz. O dia chegou nublado, como o humor da matriarca. Sofia chegou com Ana ao lado, não de braço dado, mas próxima, como sombras de oliveiras. Dona Maria engasgou com o primeiro garfo de percebes. O que ela faz aqui? Sofia, voz firme como o rochedo da Nazaré, disse, Mãe, Ana é minha escolha. Nosso amor é puro, como o teu pelo Pai. Julgue se quiseres, mas não nos separes. O silêncio que se seguiu foi mais denso que a neblina do Cabo Roca. Sr. Manuel, recuperando forças, ergueu a voz pela primeira vez. Maria, chega de cruzadas. Eu vi o mar levar amigos na juventude. O amor que fica é bênção. Dona Maria, com mãos trêmulas, olhou para Ana. Você machucou, menina? Ana, olhos baixos como uma noviça, respondeu. Só amo, Dona Maria. Como o sol ama a terra, sem pedir. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado da mulher. Sente-se.
Provo o vinho. Talvez eu esteja errada. Aquele almoço foi o primeiro degrau da reconciliação, mas o caminho era íngreme como as escadas de Alfama. A igreja ainda murmurava e vizinhos lançavam olhares enviesados nas compras do Pingo Doce. Sofia e Ana, agora mais unidas, enfrentavam juntas passeios de elétrico 28, parando no mirador da Senhora do Monte para beijos castos ao vento, jantares caseiros com bacalhau à brás, cozinhado por Ana com ervas do mercado de Campo de Ourique. Mas o conflito maior veio do inesperado. O ex-namorado de Sofia, Miguel, um advogado de família bem-sucedido de Oeiras, que ouvira os rumores e decidiu reconquistá-la. Ele apareceu no trabalho dela, com flores de lupinos do Gerês. Sofia, isso é fase. Volta para mim, casa, filhos, vida normal. Sofia, coração leal como um cão de fila de Alentejo, recusou. Miguel, meu normal é Ana. Desculpa. Ferido no orgulho, Miguel traiu-as de novo, espalhando boatos no círculo social, pintando Ana como a destruidora de lares. A onda de rejeições voltou mais afiada, convites para festas cancelados, olhares frios em elevadores do Chiado. Ana, exausta, questionou: vale a pena, Sofia? Somos felizes, mas o mundo nos esmaga. Sofia, abraçando-a sob o aqueduto à meia-noite, sussurrou: vale, porque nosso amor é como Portugal, sobreviveu a terremotos, invasões, ditaduras. Nós sobreviveremos. O CAO Trau irrompeu no Festival de Fado de Alfama, em agosto, quando o bairro inteiro se enchia de guitarras e vozes plangentes. Ana e Sofia decidiram ir, de mãos dadas publicamente pela primeira vez, um ato de coragem como o 25 de Abril. Dona Maria, convidada por Tomás, sentou-se na plateia, o terço apertado na mão. Quando uma fadista cantou de amores impossíveis, Sofia subiu ao palco improvisado, puxando Ana: esta é minha história. Ana é meu amor, como o Tejo é de Lisboa. O público, misturado de turistas e locais, aplaudiu, alguns com fervor, outros com murmúrios. Mas Dona Maria levantou-se, não em fúria, mas em lágrimas: filha, eu aceito. Venha as duas. O abraço no palco, sob luzes de lanternas, foi o clímax, dor transformada em redenção. Com o festival ainda e quando nas ruas de Alfama, Ana e Sofia sentiram o ar mudar, como se Lisboa, a cidade das luzes amareladas e segredos noturnos, finalmente respirasse aliviada. Dona Maria, de volta à casa em Belém, acendeu uma vela na capela doméstica, não por penitência, mas por gratidão. Senhor, perdoa a minha cegueira. Elas se amam como tu amas, incondicional. Ela convidou a Ana para o jantar de domingo, servindo cozida à portuguesa com um sorriso hesitante. Sente-se ao lado da Sofia, menina. Prove o azeite do nosso Alentejo. O pai, Sr. Manuel, contou histórias de sua juventude pescando atum na costa vicentina, rindo quando Ana desenhou um rápido esboço de um barco no guardanapo. Tens talento, rapariga. Como a minha avó, que bordava redes. A família se abria devagar, como uma flor de papoila ao sol da primavera. Tomás, o catalisador, organizou um piquenique na Serra da Arrábida, com vistas para o mar de Setúbal. Ali, entre Pinheiros e o Canto de Melros, Dona Maria confessou a Ana: eu temi por ti, por nós. Cresci com padres dizendo que o amor entre mulheres era pecado, como as bruxas de Évora queimadas. Mas vi teus olhos, são honestos como o vinho tinto de Borba. Ana, tocada, respondeu: obrigada, Dona Maria. Meu amor por Sofia é como o fado, canta a dor, mas celebra a vida. Aos poucos, tias e primos se juntaram, não todos, mas o suficiente para tecer uma rede de apoio, como as rendas de Vila do Conde. Sofia e Ana, nutridas por essa aceitação incipiente, aprofundavam seu laço. Elas alugaram um pequeno estúdio no bairro do Avilés, com janelas que emolduravam o Tejo e paredes pintadas de azul como o céu de Évora. Ana trabalhava em projetos ousados, uma campanha para o turismo que era em Portugal, com imagens de casais de mãos dadas em Sintra, sob as névoas dos palácios mouriscos. Sofia expandiu seus tours, incluindo roteiros amores escondidos de Lisboa, visitas a casas de poetas lésbicas esquecidas, como as amantes de Natália Correia.
Juntas, elas cozinhavam, Ana com sua criatividade, misturando sabores de marisco com ervas silvestres, Sofia com a tradição, ensinando receitas de ovos moles de Aveiro, doces que derretem como promessas. Mas nem tudo era serenidade. As rejeições iniciais deixavam cicatrizes. No trabalho de Sofia, um colega mais velho, com sotaque madeirense carregado, zombava baixinho. Agora és a rainha das rainhas, hein? Ela enfrentava com graça, respondendo com uma citação de Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo, inclusive os teus medos. Ana, por sua vez, lidava com clientes conservadores que cancelavam contratos ao saberem de seu estilo de vida. Numa reunião no Porto, num hotel com vistas para o Douro, um executivo barbudo disse: seus designs são belos, mas nós representamos tradição. Famílias normais. Ana, com fogo nos olhos, retrucou: tradição é evolução, senhor. Portugal navegou oceanos por amores como o nosso, curiosidade, não conformismo. A profundidade emocional crescia em momentos quietos. Numa viagem a Coimbra, cidade das serenatas e bibliotecas joaninas, elas subiram à torre da universidade, onde o sino toca as horas como um coração antigo. Ali, sob estrelas que pareciam lâmpadas de azulejos, Sofia confessou: Ana, no Algarve, eu vi nosso futuro. Não perfeito, mas nosso. Te amo mais que o fado ama a guitarra. Ana, com lágrimas, respondeu com um beijo suave, como o toque de ondas na areia de Comporta. Elas dançaram uma valsa improvisada, rindo de tropeços, celebrando a intimidade que não precisava de palavras, apenas presença, como o silêncio entre versos de um poema de Sofia Anderson. A traição final, porém, veio de Miguel, o ex, que não aceitava a derrota. Num jantar de caridade no casino de Estoril, ele confrontou Sofia, embriagado de gin e inveja: tu és louca por ela. Mas eu sei segredos sobre a família dela, dívidas antigas do pai pescador. Ele espalhou calúnias online, posts anónimos em fóruns lisboetas, a designer que está falida, seduzindo por interesse. A dor atingiu Ana como uma vaga no Nazareno. Ela confrontou Miguel num café da Baixa, voz calma mas firme: homem, o amor não é jogo de cartas como no teu casino. Ou o karma te leva como o mar levou os galeões. Ele riu, mas o brilho falso em seus olhos traía o vazio. Sofia, furiosa, defendeu Ana publicamente, um post no Instagram, com foto delas no mirador de Monsanto: meu amor é Ana. Contra mentiras, contra medos. Portugal, terra de heróis, apoia-nos. O post viralizou, compartilhado por influencers e até pela página oficial do Turismo de Portugal, que respondeu: amor em todas as formas, bem-vindos ao nosso país. A família de Sofia, vendo a resiliência, fechou fileiras. Dona Maria, em gesto simbólico, bordou um chale para Ana, com motivos de corações entrelaçados, para aquecer nas noites frias de inverno. O cao trau da traição de Miguel levou a um confronto final, mas transformador. Ele ligou para Sofia numa noite de tempestade, voz quebrada: eu errei. Vi o que perdi. Desculpa. Sofia, perdoando como o espírito cristão de sua criação, disse: vai, Miguel. Encontra teu caminho. O meu é com Ana. Aquele perdão libertou-as, como o vento que limpa as praias de Troia após a maré. Outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas nos jardins da Estrela, trazendo com ele uma calmaria reflexiva. Ana e Sofia, agora inabaláveis como o aqueduto sob chuvas torrenciais, mergulhavam na rotina de um amor maduro. Elas adotaram um gato vadios de Alfama, batizado de Fado por seus miados melancólicos, e o apartamento enchia-se de latas de atum e arranhões afatuosos. Ana lançava sua campanha exposta na Galeria Chiado com aplausos de artistas e curiosos, murais que misturavam azulejos barrocos com bandeiras orgulho, simbolizando a fusão de tradição e modernidade. Sofia, inspirada, escreveu um guia turístico, Caminhos do Coração, Amores LGBTQ+, em Portugal, vendido na FNAC do Chiado, contando de casais pioneiros em Faro e Porto. A família expandia o círculo. Dona Maria, redimida, convidou-as para a consoada de Natal em Belém, onde o presépio de cortiça de Porto Alegre ganhava vida com luzes tremulosentes.
Venham, filhas. O menino Jesus nasceu para todos. O jantar, com rabanadas e bacalhau dourado, foi regado histórias. Senhor Manuel relembrando noites de fado em tabernas do Tejo, Dona Maria confessando sua própria juventude rebelde, dançando twist contra a vontade dos pais na década de 60. Ana, à mesa, sentiu-se em casa pela primeira vez, não como intrusa, mas como fio na tapeçaria familiar. Tomás, com um brinde de Porto Tawny, ergueu o copo, pelo amor que vence ondas, como as caravelas de Vasco da Gama. Mas a humanidade da história se revelava nas pequenas vulnerabilidades. Sofia, numa tarde de novembro chuvosa, desabou nos braços de Ana após um tour cancelado por um grupo conservador. Eles me chamaram de propaganda. Ainda dói, amor. Ana, embalando-a como uma criança, sussurrou: dói porque amamos. Mas olha o Tejo lá fora, ele corre apesar das pedras. Elas foram ao Lisboa Factory, onde o cheiro de craft beer e arte urbana curava almas, e Ana desenhou um coração partido que se recompunha, presenteando Sofia. Nós, sempre. O conflito residual veio da sociedade mais ampla. Durante o Carnaval de Torres Vedras, com suas marchas satíricas e fantasias coloridas, um grupo de locais zombou delas. Olha as meninas do arco-íris. Sofia, com o sangue quente do sul, rebateu: melhor arco-íris que cinza. Mas Ana, mais introspectiva, sentiu o peso acumulado. Numa sessão de terapia no Centro de Saúde Mental de Lisboa, recomendado pelo grupo de apoio, ela explorou as raízes. Meu pai pescador me ensinou a lançar redes, mas nunca a lidar com corações partidos. A terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado, aconselhou: o amor lésbico em Portugal é como o vinho do Douro, envelhece com graça, mas precisa de tempo para respirar. A profundidade romântica florescia em gestos poéticos. Para o aniversário de Sofia, Ana organizou uma surpresa no Palácio da Pena em Sintra, um piquenique sob as torres coloridas, com queijos da Serra da Estrela e poemas de Florbela espancalidos em voz alta. Tu és a minha pátria, Sofia, terra de sonhos e saudades. Sofia, emocionada, retribuiu com uma viagem a Óbidos, vila literária cercada de muralhas, onde compraram livros de autoras quer portuguesas e caminharam de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Ali, sob um céu de estrelas como confetes, elas prometeram, juntas, para sempre, como as pedras desta muralha. A traição de outrora, agora perdoada, ensinava lições. Miguel, redimido, enviou uma carta de desculpas, doando para uma causa LGBTQ+, em nome de Sofia. Tomás, crescendo, começou a namorar um rapaz de Coimbra, trazendo mais risos e aceitação à família. Dona Maria, em gesto final de redenção, juntou-se a um grupo de mães de famílias diversas na paróquia, compartilhando: meu genro, minha filha Ana. E eu a amo. O clímax emocional veio na véspera de Ano Novo no Terreiro do Paço, com fogos de artifício iluminando o arco triunfal. Ana e Sofia, no meio da multidão, beijaram-se ao badalar da meia-noite, um beijo de gratidão, não paixão febril. Feliz ano, meu amor eterno. Ao redor, Portugal celebrava, famílias, amigos, o Tejo refletindo luzes como esperanças. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa como um hino à renovação, com jacarandás roxos tingindo as avenidas e o aroma de espiga de mar nas feiras. Ana e Sofia, agora pilares uma da outra, colhiam os frutos de sua jornada. O estúdio de Ana florescia, com encomendas de marcas progressistas, designs para o Pride de Lisboa, inspirados nas ondas do Atlântico e nos padrões de bordados da beira litoral. Sofia publicou seu guia, autografando cópias na Feira do Livro do Porto, onde leitores emocionados compartilhavam histórias semelhantes. Obrigada por mostrar que o amor lésbico é tão português quanto pastel de nata. A família, outrora fonte de tormenta, tornava-se porto seguro. Dona Maria, com mãos agora gentis, ensinava a Ana a fazer doçaria conventual, tocinho do céu de Mursa, doce como perdão. Tu és da casa agora, Ana. Chama-me mãe, se quiseres. Senhor Manuel, recuperado, levava-as a pescar no esteiro de Alcochete, rindo quando Ana enredava a linha. O amor é assim, às vezes embaraçado, mas sempre recompensador. Tomás, com seu namorado, organizava jantares temáticos, noites de fado caseiro, onde todos cantavam à imoraria, honrando as raízes.
Mas a narrativa humanitária se entrelaçava com reflexões profundas. Numa viagem ao Alentejo, terra de planícies infinitas e sobreiros centenários, elas visitaram Évora, com sua capela óssea lembrando a fragilidade da vida. Aqui, os ossos sussurram, AME agora, sem arrependimentos, disse Sofia, traçando dedos nos crânios amarelados. Ana, pensativa, compartilhou, as rejeições me fizeram forte, mas também solitária por dentro. Ainda temo perder-te. Sofia, olhos como oliveiras, respondeu, nunca. Nosso amor é como esta terra, árida às vezes, mas fértil em segredos. O conflito final, sutil como uma brisa de levante, surgiu de dentro. Sofia recebeu uma oferta de emprego em Barcelona, guiando tours para uma agência espanhola. É uma aventura, Ana. Mas sem ti. Não? Ana, coração apertado como uvas no lagar do Douro, ponderou noites inteiras. Vai, se for teu sonho. Eu te sigo, ou espero, como o mar espera a lua. Elas debateram encaminhadas pelo Monsanto, floresta urbana de eucaliptos, chegando à decisão, ficar. Nosso Portugal nos moldou. Aqui construímos. A escolha reforçava o laço, provando que o amor verdadeiro não conquista, mas escolhe. A romântica culminância veio no casamento civil, discreto, mas profundo, numa capela laica em Queluz, com palácio rosado ao fundo. Vestidas de branco simples, com grinaldas de flores de laranjeira de Lolé, elas trocaram votos. Eu, Ana, te prometo saudades partilhadas e risos eternos. Eu, Sofia, te juro o fado da nossa alegria. A família aplaudiu, Dona Maria com terço abençoado, Tomás com confetes arco-íris. Não houve luxo, mas emoção pura, como um fado sem guitarra. A traição inicial, agora lição, inspirava. Ana criou uma fundação para apoio aos jovens que eram em bairros tradicionais, financiada por suas artes. Sofia integrou narrativas LGBTQ+, nos tours oficiais, educando visitantes sobre a rica tapeçaria portuguesa. O desfecho humanitário se desenhava num entardecer de verão, de volta à ponte 25 de Abril, onde tudo começara. Ana e Sofia, de mãos dadas, olhavam o Tejo fluir. Das rejeições ao abraço, nossa história Portugal, dor, beleza, resiliência. Elas riram, beijando-se ao sol poente, sabendo que o amor, como nação, renascia sempre.